Fala, moçada do segundo ano, bom dia. Aqui é o professor Felipe Cavalcante mais uma vez. E vamos dar continuidade em Geografia 1, aquele panorama da economia brasileira, né? E na última aula a gente já havia falado sobre o milagre econômico e como que a economia brasileira durante a ditadura militar vai entrar em uma marcha forçada para o crescimento econômico, né? A gente viu que o grande divisor de águas que vai significar um freio a esse crescimento vai ser o ano de 73, em particular, um choque energético, tá? Que vai ser a crise do petróleo, e a gente viu como que a economia brasileira dependia de importar esse recurso, né? É a principal fonte energética do mundo ainda hoje. Não é isso? Se a gente pensa em termos gerais, se a gente pensa em geração de energia elétrica, por exemplo, a gente não é tão dependente dessas fontes de combustíveis fósseis, né? Uma vez que a gente está muito respaldado pela matriz hidrelétrica, que inclusive vai ser nos governos militares que a gente vai ter essa matriz energética muito bem consolidada, né, a partir da construção de duas grandes usinas, a de Tucuruí e a de Itaipu, não é isso? Mas, de modo geral, a gente vai ter um forte impacto a partir desse choque do petróleo, né, ou dessa crise do petróleo de 73, e a gente vê que o governo brasileiro lança aquele segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, segundo PND, entre marcha forçada, tá? E agora a gente já vê como que a gente chega numa chamada década perdida, tá? Apesar de a gente estar numa marcha forçada no contexto anterior, isso significava que havia o crescimento do PIB. Isso não era mais aquele crescimento absurdo que nós tivemos durante o chamado milagre, superando os 10%, mas é um crescimento econômico que fica entre os 5, 6, às vezes 7, tá? Então a gente vê que a década perdida, a partir do ano de 80, 81, melhor dizendo, entre 81 e 82, que a gente começa a ver a queda do PIB, tá? E aí a gente vai ver termos como estagnação econômica, ou seja, quando o PIB não cresce, e até mesmo uma recessão econômica, quando o PIB involui, tá? E nós sabemos que o produto interno bruto é o total de riquezas, né, que um país produz durante um ano. Então, isso tem a ver com consumo, isso tem a ver com a qualidade de vida e o padrão de vida das pessoas, tá? Então, a gente vai entrar agora no momento em que, entre os anos 81, mais ou menos, até 1994, tá? A gente vai ter sérios problemas estruturais na sociedade brasileira explodindo nesse contexto. Na verdade, a gente fala de uma década perdida, mas foi um período entre 12 a 14 anos de uma profunda dificuldade econômica, tá? Na próxima aula, a gente vai falar sobre o governo Collor e como que vai haver uma introdução de uma saída neoliberal, que já havia até sido incubada, né, gestada, e a gente tem uma sinalização de que o governo Sarney vai começar esse programa de privatizações, tá, de modo muito tímido ainda, mas ele vai pautar o desenvolvimento econômico brasileiro daí para frente. Nós temos o marco do Collor, tá, que vai ser a introdução do neoliberalismo de fato, e isso vai se consolidar com o Fernando Henrique. Então, na próxima aula, a gente fala sobre o neoliberalismo, e agora a gente vai ver um modelo anterior, tá, em que havia um Estado muito forte, beleza? E a gente sai de um extremo a outro. A gente vai ver que, quando a gente fala desde a industrialização brasileira, que é o que dá a pujança econômica, não é isso? A gente já conversou sobre isso, todo o desenvolvimento econômico brasileiro está baseado muito na indústria e no investimento do Estado. É o programa que a gente chama de desenvolvimentista. E mais do que isso, nacional desenvolvimentista. Tá? Então, o Estado ele era muito presente na economia. A gente vai ver como que a gente vai mudar e a década perdida vai ser um divisor de águas desses dois momentos. Tá? Então, galera, a década perdida ela sinaliza para uma mudança extrema, para uma crise profunda, e como que é uma falência de um projeto industrial que já era muito duradouro, que nós chamamos de um modelo de indústria por substituição de importações. Tá? Então, a crise na indústria ela vai ser determinante. E essa crise dos anos 80 ela é a mais longa e profunda que a gente viveu até aqui. Tá? Então, é por isso importante falar sobre ela. E ela vai revelar uma série de problemas estruturais, como eu já havia me referido. Tá? Então, é interessante a gente começar a título de introdução, né, um preâmbulo para a nossa aula, uma citação aqui do Brum que eu vou fazer, eu vou ler um parágrafo, tá? Em que ele diz o seguinte, ó, ele fala qual é a situação do Brasil no que se refere à sua dimensão territorial, o fato de nós sermos um país muito populoso, tá? Isso daria plenos recursos ou recursos muito vantajosos
para o crescimento econômico, na medida em que ele se faz quando a gente pensa em produção e em consumo. Mas essa população tem que ter capacidade de consumir. Tá? E aí vamos ver quais são os problemas estruturais aqui e qual é o retrato do Brasil que o Brum nos mostra. Ó, diz ele, abre aspas, somos um país extenso e com abundantes recursos naturais, mas muito desigual, com acentuados desequilíbrios sociais e regionais. Essa questão da desigualdade regional vai ser observada pelo próprio regime militar e o último governo, que é o do Figueiredo, o último general. Tá? Então, nessa década perdida, a gente vai falar particularmente aí da administração de 2 presidentes. O último do ciclo militar, que é o Figueiredo, e o primeiro de um Brasil que começa a se abrir para a democracia, que é o Sarney. Mas a gente vai ver que essa abertura ela foi muito exitosa no sentido de como ela foi pensada pelos militares, tá? Desde o Geisel lá, no período da marcha forçada, beleza? Então, o Geisel, ele pretende fazer um sucessor, ele é o único presidente militar que consegue, faz o nome do Figueiredo, tá? E ele previu o mandato do Figueiredo como sendo o último, um mandato maior, tá? De 5 anos, porém, o último, e depois a gente vai ter uma transição aí para a democracia, que a gente vai ver que ela vai se realizar como forma de uma eleição indireta. Tá? Então, isso vai implicar também nas crises políticas e de representatividade e legitimidade do governo de Sarney. Tá? A gente vai explorar isso mais para frente. Então, seguindo aqui, ó, esses desequilíbrios sociais e regionais. Segue o Brum. Ó. O crescimento econômico realizado não se faz acompanhar de desenvolvimento social equitativo. Então, a gente vai ver que no próprio governo militar também há uma necessidade de redistribuir a renda, na medida que isso vai garantir consumo. Tá? Então, não são somente socialistas que apontam para o fato da desigualdade ser um grande problema para o crescimento econômico do Brasil. Tá? Vejam que os próprios militares, no chamado terceiro PND, eles também vão observar essa questão aqui que o Bruno está sinalizando das desigualdades regionais, tá? Das disparidades de desenvolvimento das regiões e também da questão da concentração de renda. Tá? Seguindo aqui então, galera, ó. Não somos propriamente um país subdesenvolvido, uma vez que o nosso PIB é muito alto, né? A gente chegou, eu falei que quando a gente saiu da ditadura militar, o nosso PIB era o 8º maior do mundo, tá? Então, nós somos propriamente um país subdesenvolvido, somos um país injusto. A excessiva riqueza, a ostentação e desperdício da minoria contrasta com a pobreza e a miséria de muitos. Tendo como referencial os países ricos, aspiramos a um elevado padrão de consumo, mas não temos a compreensão e a determinação para gerar a poupança que possibilite os investimentos necessários para construir um padrão de produção adequado. Tá? Então, essa questão da poupança também é importante, galera. A gente vê que no governo Sarney em particular, havia uma expectativa de que as pessoas poupassem certos recursos, exatamente para nos períodos em que não houvesse tanta bonança econômica, a gente não tivesse lá totalmente refém de uma conjuntura econômica. Tá? Eu falei aqui que o Brasil tem problemas estruturais. Então, a estrutura é muito mais difícil de ser transformada. Tá? Por exemplo, quando a gente fala de um desemprego estrutural, ele é praticamente irreversível. A gente diz que o desemprego estrutural é quando o trabalhador perdeu a sua função, perdeu o seu trabalho para a máquina. Então, se eu tenho um operário de fábrica que ele empacotava as coisas, e se eu tenho uma máquina que vai empacotar esses produtos agora, esse trabalhador vai ser demitido e nunca mais ele vai ser reinserido na função de empacotador. Mas ele pode ser reinserido como outras funções, até mesmo operando a máquina que empacota os produtos. Tá? Então, quando a gente fala de estrutura, a gente está falando de uma temporalidade muito mais longa, é pensar a longo prazo. Tá? Quando a gente fala em conjuntura econômica, a gente já está falando de uma situação em que a economia pode ter um certo declínio, mas depois que ela se recupera, ela responde e consegue ter emprego de volta, por exemplo. Tá? Então, se a gente fala de conjuntura, né, como eu estava me referindo à poupança, a poupança ela serve para, no momento que a gente tem uma bonança, a gente consegue reservar certos recursos, tá? Para o fato de, se houver uma queda aí na atividade econômica, a gente poder ter esse recurso para ser utilizado. Tá? Então, no desemprego conjuntural, pode ser como está vendo, ou melhor, o exemplo de agora pode modificar a nossa estrutura, né? Uma crise muito mais séria. Mas se a gente pensa nos anos 2008, 2009, 2010, tá? A gente teve uma crise, e essa crise ela foi algo mais circunstancial, ela foi da conjuntura econômica. Então, houve desemprego, mas depois que a economia cresce novamente,
aquele trabalhador que perdeu seu emprego pode voltar na mesma função que ele realizava antes. Beleza? Então, atenção aí para essa questão quando a gente fala de conjuntura e de estrutura. Tá? Então, seguindo aqui com o Brum, ó. Os desafios da modernização, de eficiência e de competitividade chocam-se com o nosso atraso educacional. É outro problema estrutural aí, a formação de mão de obra, a educação. Tá? Científico e tecnológico. Temos uma população numerosa e em crescimento, mas uma grande parcela permanece sobreaproveitada economicamente pela nossa incapacidade ou lentidão para melhorar a nossa organização econômica e social, gerar novos postos de trabalho e tornar mais efetiva a nossa democracia. Cada vez mais informados pelo acesso aos meios de comunicação, temos demandas, necessidades, tá? Exacerbadas que se chocam com a escassez de recursos para atendê-los. Alimentamos uma cultura imediatista. Isso é importante, porque todos os programas econômicos que a gente vai ver, eles servem para tentar responder o problema a curto prazo. Então, para responder a uma conjuntura econômica, tá? A algo mais pontual. E quando a gente vê no longo prazo, não é isso? Se a gente pensar mais no longo prazo, esses planos não dão conta. Isso vai ficar muito patente no governo Sarney e a pluralidade de planos econômicos que não dão certo, que são feitos em grande volume, não é isso? Uma série de planos, mas sempre pensando em curto prazo. Tá? Então, alimentamos uma cultura imediatista que se confronta com a necessidade de esforço continuado para a obtenção de resultados mais seguros a médio e longo prazos. Ainda perdura com relativa força a mentalidade predatória de agressão à natureza e à própria pessoa que não condiz com a necessidade de preservação do meio ambiente e da construção solidária da sociedade humana. Depois de sofrer um processo de despolitização ao longo das 2 décadas do regime autoritário militar, a sociedade brasileira retomou o exercício da prática política democrática, mas ainda de forma muito insegura. Então, galera, a gente vai ver que a gente chama essa década de 80 de uma década perdida, tá? Mas, por outro lado, no que se refere ao comportamento da população, a gente vai ver que nós oscilamos muito entre uma euforia, isso, uma retomada da atividade democrática, a recuperação de certos direitos políticos, o que é muito importante. Então, a dificuldade ela engrandece também, não é isso? A gente aprende na dor. Então, foi um período de grande aprendizado cívico. A gente saiu dos anos 80 para os anos 90, reexperimentando a democracia. Isso se deu sem maiores conflitos no que se refere a negar a democracia. Então, havia uma euforia, uma expectativa muito grande. Só que muitas frustrações. Esperava-se muito com os planos do Sarney, por exemplo. De início, ele atendeu às expectativas, mas logo em seguida frustrado. Tá? Aí elegemos, depois da primeira eleição direta, nós elegemos Collor, tá? Que vai confiscar as poupanças, vai ser uma tragédia econômica também, e ele vai acabar renunciando para se safar do processo de impeachment que já havia sido iniciado, tendo passado pela Câmara, mas quando esse processo é autorizado pela Câmara e segue para o Senado, o Collor renuncia. Tá? Então foi um período muito traumático para a economia brasileira. E como eu falei, a partir dos anos 94, 93, 94, quando o Itamar assume e o Fernando Henrique vai ser o ministro da Economia e com um plano real, a gente vai ter uma estabilidade monetária que vai ser muito importante. Tá? A gente não pode falar ainda de uma estabilidade econômica, mas, sem dúvida nenhuma, o problema da inflação que vai assolar toda essa década perdida, ele vai ser combatido com maior efetividade. Então, vamos lá, galera. Seguir nossos slides aqui. Para ficar claro, então, como que essa década perdida é caracterizada como tal, né? Esse termo ele vai vir, evidentemente, após a gente passar por essa década e fazer um balanço do que ela foi. Não é isso? Então, a gente teve perdas econômicas, tá? Mas se a gente pega esse contexto aí, mais ou menos de 81, que como a gente vê aqui no nosso gráfico, é o início da nossa queda, né? A gente tem uma queda aí de mais de 4% do PIB, tá? Ou seja, o que a gente está tendo, galera? Que a gente está tendo uma evolução da população, tá? Nesse período, a população brasileira crescia a taxas elevadas, tá? Eu não sei agora exatamente o percentual, mas sem dúvida nenhuma, em média, as mulheres, né, os casais, eles tinham mais filhos do que nós temos hoje,
tá? Então, a mulher tinha, em média, aí, entre 3 filhos, entre 3 e 4 filhos. Deve ser algo em torno disso. Então, se a gente tem a riqueza de um país decrescendo para a população aumentando, lembrando que a economia ela trata de recursos que são escassos para uma população, então a gente vai ter, de modo geral, uma queda do padrão de vida. Então, muito embora, como eu li aqui com vocês o texto do Brum, a gente tem uma classe média, uma classe alta que vai desfrutar de um alto padrão de vida, comparável dos países desenvolvidos, a gente vai ter uma esmagadora maioria, tá? Que está perdendo condições de vida, que está perdendo recursos, beleza? Então, o PIB ele mede isso também, ele mede através do consumo qual é o padrão de vida de uma população, uma vez que nós demandamos por muitas coisas, né? Alimentos, moradia, hoje em dia tecnologia. Então, a gente vê aqui que no ano de 81 a gente tem uma primeira grande queda, tá? E se a gente pegar aí mais ou menos entre 81 e o 1991, 1992, ó, aqui a gente também tem uma queda, tá? Aqui em 94 é o plano real, começa uma estabilidade, depois a gente fala sobre isso na próxima aula, mas se a gente pega até mais ou menos 92, se a gente fizer a média de todo esse período, de 80 a 92, a gente tem um crescimento do PIB, tá? Em todo esse período, de 1,2%. Tá? Então, o Brasil, em mais de 10 anos, cresce 1,2%, com anos de quedas bastante pronunciadas, não é isso? Então, a gente fala aqui ó, do ano de 81, que a gente tem essa primeira grande queda, em 82, uma pequena recuperação, 83, grande queda de novo, e nós temos aí 3 anos seguidos, 84, 85, 86, de um crescimento até um pouco mais alto, né? Aqui em 85, quase chegando aos 8%, 86, um pouco abaixo, e depois um crescimento muito tímido para a sequência que a gente tinha desde os anos 70. Tá? Então, lembrando que todo o governo militar ele foi caracterizado por ter aquele projeto de um crescimento muito acelerado. E aqui a gente começa a ter indícios desse freio do crescimento econômico. Isso também vai contribuir para o desgaste do regime, uma vez que os militares eles não são tão hábeis fazendo política. Não é isso? Na medida em que eles não entendem o que é a oposição. A oposição faz parte do jogo democrático. Em um regime autoritário, a gente só tem situação, a oposição é reprimida. E sem os pensa em militares, eles pensam em inimigo. Né? Não existe essa ideia de uma oposição como contrapeso do poder. Então, por isso que é interessante a democracia, ela é um aprendizado que demora tempo. Né? A nossa democracia ela tem aí 30 e poucos anos. Tá? Então, a gente vai ver que as dificuldades que a gente sofre, como eu havia me referido, e a gente não ter grandes conflitos entre a população, entre as classes, a sociedade civil organizada, isso é importante. É claro que foi muito dolorido, não é isso? A população ela também tem que entender esses momentos de dor, por exemplo, como a gente está agora, né? Não adianta nada. Ainda que o nosso governador, por exemplo, aqui do Rio de Janeiro, ele apoia o isolamento social, mas isso não significa que basta ele apoiar. A população ela tem que entender esse recado, fazer certos sacrifícios. Então, por vezes, algumas medidas impopulares são difíceis, são duras, mas isso é necessário. Então, a democracia se faz nisso, né? Em deliberar, mostrar o que é importante e convencer. É o trabalho de convencimento, pelo diálogo, tá? O que não havia no contexto militar. Ó, então, passando esse gráfico, a gente está falando aí, então, galera, dessa década perdida, dos anos 81, tá? Mais ou menos, até 1992 e 1994. E aí a gente tem esse contexto de uma transição do regime militar, tá? Para esse regime democrático que eu estava me referindo. E aí, também já falei sobre isso, né? Sobre uma ambiguidade ou uma ambivalência. O que significa isso? Vale os dois ao mesmo tempo, tá? A gente sente como se fosse um paradoxo, duas coisas opostas. A gente tem um enorme sentimento de esperança, mas a gente é frustrado o tempo todo. E aí, como eu me referi também ao Collor, né, no seu processo de impeachment, é muito falado do movimento dos caras pintados. Não é isso? Então, foi um momento de articulação, de grandes passeatas. Foi um grande momento democrático, tá, para a sociedade brasileira. E, galera, outro ponto importante. Além de ser uma crise econômica, ela é uma crise social generalizada. É uma crise moral, tá, que vai rever a questão do autoritarismo, essa capacidade de diálogo que tem que haver entre governantes e governados. Tá? Vai ser uma crise social, psicológica, na medida que afeta o cotidiano das pessoas. Então, é uma crise profunda. E é interessante quando a gente pensa em crise, né? Claro que é um momento duro, como eu falei, é um momento negativo,
mas a crise ela significa o seguinte, é quando algo antigo morreu, mas algo novo ainda não conseguiu nascer. Então, a crise ela também desponta para as condições de superação dessa crise. E a gente superar essa crise pela democracia, sem dúvida nenhuma, é um aspecto positivo. Por isso que alguns autores até se questionam sobre essa terminologia de década perdida. A gente pode entender como sendo uma década ganha, talvez. Politicamente foi uma década de muito aprendizado, de rearticulação dos movimentos sindicais. Vocês pegam lá em 79, como eu falei na aula passada, um movimento de grandes greves gerais, né, de mobilização da população, da sociedade civil organizada, de vários grupos, tá? De professores, empresários. Isso é muito importante para a participação política, na medida que democracia não significa somente a gente votar e poder ser votado, mas também liberdade de expressão, liberdade de imprensa, de protestos, tá? De livre organização. Então, isso vai ser muito importante, tá? Para superar a crise, entendendo a crise como esse momento em que a gente está como se fosse uma sinuca de bico, né? Ou então um checkmate. Parece que não há saída possível, tá? Uma saída plena possível para aquele momento, tá? Mas é porque o novo ainda não nasceu, beleza? Então, ó, a gente vai ter, como eu falei, uma falência, um esgotamento dessa matriz industrial desenvolvimentista que tinha o Estado, o governo, né, o poder público, como mola mestre. Então, o que aconteceu também no governo Figueiredo, galera? Houve um grande período de tentar resgatar empresas privadas que estavam em processo de falência. E aí, o que a gente vai ter? Nós temos que o Estado ele vai comprar, o governo vai comprar as empresas que estão falindo. Tá? Então, a gente vai ter uma estatização das empresas. E qual é o problema disso? A gente vai entrar nesse processo de falência do Estado brasileiro e até mesmo a sua perda de autonomia. Então, o que acontece, galera? O Estado começa a ter muitos gastos porque ele passa a atuar em setores que são muito além dos essenciais, né? Se hoje em dia a gente tem uma lógica liberal, neoliberal, que a ideia é vender todas as empresas, inclusive no setor de saúde e educação, o que é algo bem problemático, no passado a gente tinha outro extremo. Nós tínhamos o Estado controlando até mesmo, por exemplo, a companhia que faz o transporte lá do trenzinho do Corcovado. Tá? Então, eram setores que poderiam sim ser deixados para iniciativa privada. Tá? Então, a manutenção do bondinho é mais caro, esses trens são mais caros, a gente tem um maior número de funcionários. Então, há um argumento de que o Estado ele gasta muito, né, na medida em que ele é muito grande e atua em todos os setores econômicos. Tá? E isso vai ter um preço, galera. O preço vai ser o seguinte: se no passado, na época do milagre, a gente tinha um contexto externo favorável, a gente agora vai ter um contexto externo em que os empréstimos que nós contraímos vão ser cobrados, tá? E vão ser cobrados a altos juros. Isso, na verdade, a gente tem juros flutuantes. E aí, a gente vai ser obrigado a recorrer ao FMI, que é o Fundo Monetário Internacional. Tá? E é ele que vai passar a administrar o Brasil. Então, um governo profundamente nacionalista como militar, tá? Vai recorrer ao FMI, ao Fundo Monetário Internacional. Galera, o que é esse fundo? Ele vai ser criado após a Segunda Guerra Mundial, na Conferência de Bretton Woods, e ele mostra como que os norte-americanos vão ter um poder muito forte na política econômica mundial. Tá? Então, o FMI ele é um organismo composto por técnicos, por burocratas da economia, e que serve para fazer estudos e socorrer os estados, os países que compõem esse Fundo Monetário Internacional. Lembrando que o fundo é uma espécie de reserva, uma poupança. Tá? Então, ele tem recursos para emprestar para os países e ele serve para zelar pela boa saúde financeira dos países, através de estudos e de pesquisadores e economistas que vão oferecer esse suporte econômico aos países que solicitam essa ajuda. Tá? Então, o FMI ele vai botar algumas regras, como, por exemplo, o padrão euro-dólar. Tá? Quando é inaugurado o FMI, vai ter uma política muito importante que vai ser o dólar como principal moeda nas trocas internacionais. E aí nós temos que, como eu já falei também em outras aulas, o dólar é uma moeda forte por isso, porque todos os países dependem desse dólar. Tá? E aí, quando o Brasil não consegue pagar essas dívidas, nem amortizar essa dívida, tá? Nós contraímos enormes dívidas para poder construir o nosso parque industrial de base nisso. A gente viu que o milagre econômico ele foi sustentado por esses empréstimos. Só que aí, como a gente contrai juros flutuantes e a economia, a partir de 79, começa a ter uma profunda crise,
tá? O que vai acontecer? Esses países centrais, principalmente os Estados Unidos, vai começar a cobrar essa dívida e vai redirecionar os investimentos para outros lugares. Isso. Então, se a gente tinha o Brasil com uma facilidade muito grande de empréstimos, após a crise de 79, o modelo da indústria teve que ser repensado, tá? Vai haver um novo choque do petróleo, dessa vez por conta de uma revolução que acontece no Irã, tá? Então, o Irã é a antiga Pérsia, tá? E aí, se a gente fala do Golfo Pérsico, é o Golfo onde o Irã tem um grande acesso a esse território do Golfo Pérsico. 3 em cada 4 barris de petróleo produzidos no mundo, ou em reserva, estão nessa região do Golfo Pérsico, tá? Então, se esse fornecedor vai se negar a exportar para os países ocidentais, por conta de um conflito geopolítico com os norte-americanos, a gente vai ter uma forte valorização no preço desse produto, tá? Ele praticamente dobra, passa aí de 15, 16 dólares para 30, 31, 32 dólares o barril do petróleo. O barril é uma unidade de medida de mais ou menos 32 litros. Tá? E aí os norte-americanos, para responder a essa crise também, e ter mais dinheiro para investir, eles quebram o padrão ouro-dólar. O que é o ouro-dólar, galera? O governo americano garantiu uma conversibilidade entre o dólar, a moeda deles, que é a moeda internacional, e o ouro, que é uma economia lastreada, não é isso? É aquela que tem valor de verdade por detrás. Representa um valor concreto existente. Tá? Se a gente imprimir mais papel moeda, esse valor vai ser perdido. Então, os norte-americanos, para responder à crise, eles vão unilateralmente cancelar isso que eles haviam segurado desde o Bretton Woods, tá? Com a criação do FMI, da conversibilidade ouro-dólar. Então, alguns autores entendem que isso é o maior calote do mundo. Tá? Porque a moeda que vários países tinham em dólar reservado para fazer as suas transações internacionais vai valer menos. E o Brasil começa a enfrentar uma queima de suas poupanças, de sua reserva em dólar, a partir do momento em que vai ser mais exigido que o Brasil pague esses empréstimos. Tá? Então, o FMI passa a comandar a crise brasileira, esses técnicos que vão mandar na política econômica. E é por isso que a gente fala que não é o Brasil, não é o governo militar brasileiro que vai administrar a crise, mas sim a crise que vai administrar o Brasil. Então, o FMI, evidentemente, que vai ter um poder maior de determinar quais políticas serão feitas. Tá? Então, esse fator é muito importante. E aí, ó, só para a gente ter um parâmetro dessa influência do FMI, eu vou pegar aqui o Bruno de novo, tá? E ele diz o seguinte, ó, como que o Brasil, pelo fato de ser mal pagador, não conseguir pagar suas dívidas, ele é impossibilitado de contrair novos empréstimos, a não ser que ele permita esse gerenciamento da crise pelo FMI. Tá? Então, a gente vai ter políticas profundamente recessivas, como a gente chama, né? Que ao invés de promover o crescimento, dificulta o crescimento. Uma vez que a maior parte dos nossos recursos não estão servindo para investimento, mas sim para pagar dívida, a gente não consegue, o Estado não consegue mais investir em novas empresas, ele não consegue liberar crédito, ele não consegue planejar sua política econômica, uma vez que está tudo direcionado para atender essa crise. Tá? Então, olha só, o que vai acontecer nesse período extremo, galera? Para a gente conseguir até dar conta, a gente queima nossas reservas em dólar, e para a gente dar conta desse pagamento, a gente faz até o seguinte, houve um caso nos anos 80, no início dos anos 80, se eu não me engano, em 81, que navios da Petrobras que tinham ido comprar petróleo lá no Oriente Médio, estavam voltando do Oriente Médio, e aí, para ter recurso para pagar a crise, eles vão em direção à Holanda, no porto de Roterdã, e vão vender o petróleo que havia comprado. Qual é a lógica? A gente comprou a prazo, não é isso? Compramos o petróleo em várias parcelas e a gente vende à vista para a Holanda, para ter recursos para poder administrar essa crise. Então, é como se a gente estivesse fazendo o seguinte, vendendo o almoço para comprar o jantar, beleza? E aí, o FMI ele vem nessa questão de tentar socorrer essa crise econômica, auxiliar nessa crise econômica, é um corpo técnico, como eu falei, mas isso reduz a autonomia do próprio governo militar. Tá? E aí, ó, o que acontece? Para poder garantir que a gente pagaria, né, que a gente não ficaria devendo, o FMI vai impor uma série de restrições e de obrigações que o Brasil deveria cumprir. Tá? Então, aqui, olha o que o Bruno diz. O plano de estabilização econômica que se inicia então nesse momento, exigido pelos credores, ou seja, por quem financia e empresta dinheiro, o FMI,
foi expresso na carta de intenções assinada pelo governo Figueiredo com o FMI em fevereiro de 1983. O fundo concediu um empréstimo ao Brasil, tá? Mesmo que a gente ainda tivesse dívidas, a ser liberado em parcelas trimestrais. Para a gente poder receber esse dinheiro, ó, ele diz, para fazer jus ao recebimento das parcelas, o Brasil comprometia-se a cumprir metas claramente especificadas ou, caso não conseguisse alcançar essas metas, deveria formular nova carta de intenções. Ou seja, como é que a gente vai conseguir pagar e quais serão as nossas metas, a gente vai acompanhando esses dados para poder conseguir pagar ao menos os juros da dívida. Não é isso? E essa dívida acaba ficando impagável, essa dívida externa. Se os juros são elevadíssimos e a nossa dívida já é altíssima, a gente administra somente o que a gente deve, tá? E é isso que o FMI quer. Uma vez que a gente não salda a nossa dívida, ela só aumenta e a gente está sempre transferindo recursos em direção a esse fundo, tá? Então, a gente deveria formular nova carta de intenções, se a meta não fosse atingida, com um pedido de perdão e especificação de novos compromissos, e o FMI deve aceitar esse novo plano, tá? Por não cumprir satisfatoriamente as metas acordadas com o fundo, olha isso aqui, galera. O governo Figueiredo acabou encaminhando 7 cartas de intenções e 6 pedidos de perdão ao fundo em apenas 2 anos. Então, a nossa situação econômica era tão grave que em 2 anos a gente teve que fazer 7 diferentes planos, redirecionando nossas metas, e fazer 6 pedidos de perdão por não ter conseguido atingir esses objetivos frente ao que foi acordado com o FMI. Tá? E aí, galera, o que a gente vai ter como um cenário de uma estrutura que vai explodir nos anos 80, revela problemas que são muito antigos na sociedade brasileira. Tá? E essa explosão vem, por exemplo, na chamada hiperinflação e na estagflação. Tá? Hiperinflação, galera, é quando a gente tem um crescimento muito grande do preço dos produtos. Tá? Isso vai explodir ainda mais no governo Sarney, em que a gente vai de manhã no mercado e em questão de horas, aquele produto pode dobrar de preço. Tá? Então, a gente tem no mesmo dia um crescimento muito grande do preço, porque a moeda perde valor. Tá? E um outro fenômeno que acontece também, e esse sim é inédito, tá, para a sociedade brasileira, é o que a gente chama de estagflação. Ou seja, a estagnação da economia e a inflação e a subida dos preços. Então, o que acontece, galera? Se a economia está estagnada, a gente não consome mais, a gente está consumindo muito menos. Tá? A gente pode ver isso, hoje eu vi isso ao sair, com a gasolina, por exemplo. A gasolina teve seu preço reduzido, tá, em alguns postos. Isso por quê? Porque a procura por ela, a demanda, a necessidade por gasolina diminuiu na medida que as pessoas estão saindo menos. A gente está num momento de isolamento social. Tá? Então, o que é o esperado? Que os preços se deflacionem, ao contrário da inflação. Eles vão ficar mais baratos. O que está acontecendo nesse momento nos anos 80? Uma estagflação. Então, a gente não está consumindo, está estagnado, parado, tá? Estacionado, mas os preços não param de subir. Tá? Então, isso é algo totalmente inédito. Beleza? A gente tem, como eu falei, o derretimento da solvência financeira do Estado. Então, o Estado ele não é mais capaz de honrar seus compromissos. E para tentar fazer isso, o que a gente vai adotar? Uma maxi-desvalorização da moeda. O que significa isso? Aquela comparação entre a moeda nacional, no caso aqui, o cruzeiro, e o dólar, tá? Vai ser propositadamente, por parte do governo brasileiro, desvalorizado. Tá? Então, isso serve para a gente tornar mais barata a exportação. Então, pensa o seguinte, se a gente tem um produto brasileiro sendo exportado no valor de R$1, tá? E a gente tem, por exemplo, R$1 valendo $1, o que acontece? O norte-americano, ou qualquer país do mundo que negocia com o Brasil, que tem o dólar como moeda de troca, tá? Se qualquer produto que custa R$1 e a gente vai exportar esse produto e custa $1, o que vai acontecer? Esse país compra esse produto, desse produto com $1. Agora, se a gente tem 1 para 5, por exemplo, tá? Com o mesmo $1, esse país não compra somente um produto. Agora, com $1, ele compra 5 produtos. Tá? Então, isso barateia a produção nacional. Então, desvalorizar a moeda significa favorecer as exportações e isso dá um novo equilíbrio à nossa balança de pagamentos, nossa balança comercial. Então, a gente consegue vender mais e, por outro lado, a gente compra muito menos porque fica muito mais caro comprar também, né? Isso acaba protegendo a indústria nacional. Então, se a gente tem 1 para 5, tá? Eu vou pagar 5 vezes mais em um produto que está sendo importado.
beleza? Então, isso meio que serve como uma proteção da economia brasileira e um incentivo às exportações, tá? E aí a gente vai entrar em um outro problema também, com essa desvalorização, é que os produtos vão ficar muito mais caros internamente do que externamente. E os produtores eles vão se interessar mais em vender para fora do que vender para o mercado local. E aí, galera, a gente vai começar a ter mais para frente crises de desabastecimento, tá? Então, a gente tem essa intenção de máximas e desvalorizações da moeda, tá? Com o intuito de resolver o problema da balança comercial que estava desfavorável, tá? Já falei da questão do contexto internacional desfavorável, não é isso? Dessa questão do calote universal que os norte-americanos dão, com o padrão ouro-dólar em 71. A crise do petróleo entre 73 e 79, ou melhor, entre não, né? A gente teve a primeira crise em 73 e a segunda em 79. Então, entre 73 e 79, o governo militar estava tentando se recuperar dessa crise do petróleo, readministrar essa crise, e não era esperado uma outra crise energética tão profunda, tá? E aí o que vai acontecer, galera? Os países centrais eles vão optar por redirecionar seus investimentos para os próprios países centrais, tá? Então, em todo mundo subdesenvolvido vai haver uma inversão dos fluxos de investimentos, tá? Que a gente chama de IED, Investimentos Externos Diretos. Então, pela primeira vez no Brasil, ao invés de a gente ter um saldo positivo de recursos externos, de dólares que entram como investimento, a gente vai ter o contrário. A gente tem que pagar as dívidas e as empresas não se interessando mais em investir no Brasil porque o brasileiro não tinha poder de compra, tá? Porque a gente estava num cenário em que estávamos profundamente desacreditados da possibilidade do governo apresentar soluções para essa crise econômica, tá? Então, seguindo aí para o próximo ponto, ó. Os grandes centros mundiais flexibilizaram a indústria e investiram massivamente em inovação tecnológica. Aí é outro problema, né, galera? Se eu falei para vocês que se a gente desvaloriza a moeda, a gente torna o nosso produto mais competitivo porque ele fica barato, não é isso? Por outro lado, a nossa defasagem tecnológica, o nosso atraso tecnológico, faz com que nossos produtos sejam muito simples. Então, se a gente vê um carro como a BMW, por exemplo, ou um Gurgel, que é o único de fabricação de tecnologia 100% nacional, por mais que o Gurgel seja muito mais barato, tá? Como ele tem uma tecnologia muito inferior, ele não vai ser assim tão cobiçado, tão interessante no mercado internacional. E, além disso, a gente tem um problema de que a nossa indústria ela foi voltada para atender o mercado interno, naquele modelo de substituição de importações. E isso também gera um problema muito complicado, galera, que é essa mentalidade empresarial que a gente tem aqui no Brasil, não é isso? Se a gente tem toda essa proteção com relação ao mercado externo, o Brasil ainda era muito fechado até os anos 80. Se a gente não tem concorrentes, qual vai ser a ideia? Não precisamos, os empresários brasileiros, investir em tecnologia. Aliás, nem tinha como, né? A gente tem uma mão de obra, uma educação que não é tão qualificada assim. Muitas vezes a que é mais qualificada tem o que chama de migração de cérebro, vai para fora do país, não é isso? Então a gente não consegue investir em tecnologia própria, o que seria mais adequado, porque a gente não tem uma educação com grandes recursos, não é isso? O governo militar falta dinheiro para investir nesses setores básicos, porque ele está comprando outras empresas para tentar salvar o país da crise. E, por outro lado, as próprias indústrias, além de não se interessarem por estarem protegidas por essas tarifas alfandegárias altas, né? E essa política de desvalorizar a moeda, nesse modelo aí de substituição de importações, gera essa acomodação pelos empresários, de um lado, tá? Eles não são obrigados a se modernizar para vender seus produtos. E, por outro lado, aqueles que tentam se modernizar, eles não têm como financiar esses equipamentos de alta tecnologia que são muito caros, tá? Então, quando a gente tem o fim dos créditos, por exemplo, o governo não investe mais e não gera opções de empréstimos e de crédito para essa indústria, fica praticamente impossível tanto de investir em uma tecnologia própria, quanto comprar uma tecnologia de fora. Tá? Então, a gente vê a asfixia completa da economia brasileira nesse sentido. Tá? Aqui, o último ponto desse slide, né? O Brasil afunda nos entraves de tornar seu parque industrial. Como eu falei, né? Não tem como a gente modernizar esse parque industrial. Ele vai ser muito bem estabelecido, é um dos maiores parques industriais da América Latina. Nós tivemos crescimentos progressivos desde lá do regime Vargas até aqui os anos 80, mas nos anos 80 a gente vai estagnar em tecnologia. Tá? Então, o parque industrial brasileiro, ele é sim muito portentoso, ele é muito complexo, tem vários tipos de indústrias, de bens de consumo duráveis, não duráveis, setor de base, tá? Mas aí a gente vai ter uma
um início de sucateamento dessa indústria, tá? Porque ela fica atrasada tecnologicamente, a gente tem essa defasagem, tá? Então, o Brasil afunda nos entraves de tornar seu parque industrial já consolidado e se tornar mais competitivo, tá? Bom, aí o Parque Industrial Nacional ficou obsoleto, como eu falei, ele fica atrasado, e o governo sobretaxa os produtos industrializados. Então, os produtos que vêm de fora ficam muito mais caros. Assim como os equipamentos, máquinas modernas, necessárias à modernização das fábricas nacionais. Então, todos aqueles robôs, aqueles maquinários mais modernos que estão sendo produzidos nos países centrais, eles não chegam ao Brasil, porque eles são muito caros e os empresários não conseguem esses empréstimos, tá? Para poder pagar esses custos. Com a inflação e desvalorização das moedas, nossos produtos são mais baratos no exterior do que localmente, havendo a preferência pela exportação, como eu já também tinha me referido. Moçada, seguindo em frente aqui então, ó, as características do governo Figueiredo para a gente sintetizar e partir para o governo Sarney ao longo dessa década perdida, a gente tem como primeiro ponto, então, a concentração de renda acentuada. Não é isso? Fazendo parte, então, de um longo processo já de algo estrutural existente no Brasil, que tem a ver com essa, então, a concentração de renda, a insatisfação social decorrente dela e a violência, não é isso? E aí, essas características de asfixia do consumo por conta da concentração da renda. A gente viu aqui que há esse consumo mais escalado, né, nos estratos mais altos da sociedade brasileira, não é isso? Que coloca a gente com um padrão de consumo mais próximo aos países centrais, não é isso? Com relação a bens de consumos duráveis. E, por outro lado, a gente tem os setores populares com um consumo um pouco mais restrito, muito por conta do controle dos salários. Não é isso? Daquela questão do arroxo salarial que vai prefigurar aí boa parte do governo Figueiredo e, em grande medida, também o governo Sarney. E a gente vai ter um breve momento, que é o do Plano Cruzado, em que essa abertura para o maior consumo vai acontecer, mas vai ser algo bem esporádico. Tá? Já falamos também de outra característica, só para a gente resumir. O desequilíbrio na balança de pagamentos, não é isso? Uma vez que o Estado era muito amplo, né? Ele estava em grandes setores da economia, muitas empresas estatais, e, por outro lado, a dificuldade de exportação e a dificuldade de investimento já fazem com que a gente tenha que comprar fora algum desses produtos. Então, a gente tem aí uma dificuldade com relação ao equilíbrio na balança de pagamentos. Um outro ponto diz respeito aos conflitos trabalhistas. Então, a gente fala aqui, já me referi algumas vezes à grande greve geral que acontece no ano de 79, e vai ser resultado de um processo de abertura, até mesmo de uma luta por democratização. Tá? E aí nós temos como resultado da combinação dessas características o colapso, a estagnação e a recessão ou a crise econômica propriamente dita, né? A involução do PIB em alguns casos ou o seu crescimento próximo ao zero. Tá? E aí nós temos que, para tentar, né, de algum modo, conseguir novos empréstimos e manter o desenvolvimento econômico do regime militar, a gente tem que o governo queimou todas as reservas cambiais, ou seja, a nossa poupança, né, o nosso tesouro em moeda forte, moeda estrangeira, com o objetivo de financiar o crescimento e solicitar mais empréstimos. E aí tem aquela questão que eu falei de socorro às empresas privadas, só que isso vai gerar uma falência dessas empresas e, por fim, a própria incapacidade do Estado em continuar investindo assim na economia. Né? Então, a gente tem uma combinação de um Estado muito inchado, né, muito amplo, e vai ampliar também, por consequência, a despesa do governo. E aí começa um discurso que, ainda hoje na ótica neoliberal, continua, que é o do corte de gastos econômicos. Né? Na verdade, a gente tem que saber diferenciar o que é gasto e o que é investimento, né, galera? Que certos setores não tem como o Estado estar ausente. Mas na medida em que ele compra empresas em processo de falência, né, para tentar estimular a economia, vai faltar recursos em outros setores sociais que são essenciais. Então, sempre se fala aquela frase, né? Quando o cobertor é curto, a gente puxa para um lado, mas descobre do outro. E se a gente puxa para o lado de socorro das empresas, né, e seguir a cartilha do FMI, as recomendações do FMI para combate à crise, ela é uma política recessiva por isso, porque ela
tira qualquer capacidade do Estado em investir em setores que são fundamentais para o crescimento econômico, em ceder crédito, né? Em continuar, em alguma medida, socorrendo essas empresas. Tá? Mas o essencial mesmo seria investir mais em setores como educação, na medida em que ela propicia a formação de uma obra mais qualificada, não é isso? Investir em universidades, por exemplo, e da criação de tecnologia nacional, na medida em que esse setor de tecnologia é o mais caro da economia, não é isso? Então, o único modo de se ver independente, né, de fato, como a indústria moderna, é trabalhando em educação e investimento em universidades, em pesquisa e tecnologia. Tá? Mas a gente pode apontar como setores essenciais a saúde, a educação e a moradia. E aí, ó, o Estado corta também investimentos e os créditos, levando ao sucateamento das estatais. Esse é um ponto que a gente já tinha levantado. E a incapacidade de manter a saúde financeira dos estabelecimentos privados. O outro ponto, os juros elevados favorecem a especulação, não gerando produção. E aí, o que é interessante nisso, galera? O que vai acontecer, repetir também no governo Sarney, que o Estado esperava um investimento do setor privado no setor produtivo, que é aquele que gera empregos e gera um produto ou um serviço. Tá? O que é o setor especulativo? É o seguinte, está muito caro investir em indústria ou em algum setor de serviço, o que a gente faz não é investir em produção. A gente investe em ações de bancos. Não é isso? A gente compra e quando a gente investe em ação, a gente não produz. Esse que é o grande problema, né? Como os juros são muito altos, se eu investo dinheiro comprando a ação de uma empresa, tá? Eu não estou produzindo nada na economia e eu vou ter um lucro que é muito mais seguro depois de um certo período. Tá? Então, é muito mais vantajoso para essa classe de investidores colocar o seu dinheiro na especulação do que na produção. Tá? Então, por isso que essas medidas do FMI vão ser altamente recessivas, como a gente fala. Tá? E aí, ó, 1982, os credores suspendem novos empréstimos. O que vai acontecer, então, nesse momento, galera? É mais vantajoso investir nos países de alta tecnologia, nos países centrais. Então, nesse sentido, a gente tem aquela lógica já de um mundo multipolar, principalmente influenciada por três grandes blocos. Os próprios Estados Unidos, a União Europeia e o Japão. Tá? Então, o final dos anos 80, né? A partir dos anos 80 e início dos anos 90, a gente tinha esse capital financeiro circulando muito mais nos países do norte do que nos países subdesenvolvidos. Tá? E aí a gente tem como consequência disso a impopularidade e o desgaste do regime militar. É isso? E eu já me referi aqui a essa inabilidade que os militares têm de fazer política e de como eles enxergam a oposição. Tá? E nesse sentido, é muito falada, né, uma declaração que o Figueiredo faz, em que ele se coloca como... Ele é da linha moderada do exército nisso, mas ele se coloca na missão e se compromete a abrir o país para a democracia. E aí ele coloca o seguinte, uma frase que é mais ou menos essa, que vai haver abertura e quem discordar, ele prende e arrebenta. Manda prender e arrebenta. Tá? Então isso já mostra que algo muito contraditório, né? Como que a gente está indo em direção a uma democracia, mas que, por outro lado, é algo que se faz arbitrariamente e a partir de um programa que havia sido muito bem calculado pelo Exército, né, ou pelas Forças Armadas, desde lá do general Geisel, tá? Que é aquela abertura lenta, gradual e segura e sem muitas mudanças políticas. Né? A gente vai ver que o primeiro presidente eleito, de modo indireto, vai ser o Tancredo Neves. E aí vai ser, né, um momento de muita tensão também, porque o Tancredo, às vésperas de assumir, ele passa por um problema de saúde, é internado e acaba falecendo sem assumir. E aí o vice é o José Sarney, que de fato vai assumir, mas não era algo natural. Havia um forte temor, né, de haver uma descontinuidade nesse processo de abertura e os militares se prolongarem por mais tempo no poder. Aliás, até por conta disso, havia a linha mais dura do regime que era contrária a essa abertura à democracia. E aí é bem falado também, agora não recordo se no ano de 81 ou 82, um atentado que teve no Rio Centro, né, que houve um grande comício com vários artistas, como Caetano Veloso, por exemplo. E durante esse show, comício, houve a explosão de 2 bombas, né? E a ideia era colocar a culpa nos comunistas para tentar endurecer
a política de segurança nacional. Só que uma dessas bombas vem a estourar no colo de um militar dentro de um jipe. Então, na verdade, esse episódio ainda não foi bem esclarecido, mas tudo leva a entender de que os próprios militares haviam forjado esse atentado para poder, a linha mais dura, né, para poder impedir essa abertura ao regime democrático. Tá? Aí, galera, o terceiro PND, terceiro Plano Nacional de Desenvolvimento, como eu já falei, por parte desse último governo militar, do Figueiredo, e ele era muito mais um plano de intenções, tá, do que estabeleceu metas propriamente ditas. Tá? E aí ele já sinaliza para a importância da sociedade em participar desse processo de reformas. Tá? Há uma tentativa de se entender a sociedade brasileira não pelo conflito, mas por uma harmonia. Tá? Então, a própria questão sindical, a própria questão de classes, ela era diluída, tá? Entendida mais desse ponto de vista harmônico, e como se a solução desses conflitos se dessem exclusivamente por problemas técnicos e não políticos. Quando a gente fala em política, a gente fala em interesses, tá? E só há política onde há diversidade. Esse é um ponto até que uma filósofa alemã coloca muito bem, que é a Hannah Arendt, em que ela fala que experiências autoritárias, e principalmente o totalitarismo, né, na Alemanha, a experiência do nazismo, é a negação da política. Quem só pode fazer política onde há diferença. Tá? E a experiência democrática vem a corroborar isso. Beleza? Então, a gente tem a ideia de que as diferenças, as desigualdades, elas são resultado de unicamente uma questão técnica. E se a gente tiver algum plano, a gente resolve isso. Então, o terceiro PND ele vem mais ou menos acenar a essa direção. Tá? E aí a gente tem o quê? Que se admite, por um lado, a mudança da conjuntura econômica, e aí vai haver uma apelação no sentido de fazer as reformas. Tá? E aí a gente não tem as mudanças radicais de uma base, né? Não são aquelas revoluções, aquelas reformas de base que o Jango havia proposto lá atrás e, por conta disso, até mesmo o seu golpe, o golpe que foi dado em cima dele. Né? Mas a gente tem coisas que são bem parecidas e que eu iniciei a aula aqui com vocês. Primeiro, a questão das disparidades regionais. E aí isso até já se linka lá com a nossa Geografia 2, quando a gente fala de Nordeste. Né? Naquela nossa última aula de Geografia 2 de Nordeste, eu falei, inclusive, que nessa década perdida, a região Nordeste ela vai ter uma grande atenção. Aliás, desde a criação da SUDENE, né, no final do governo JK, já há essa perspectiva de que é necessário combater as disparidades regionais. Tá? Vai haver aí fortes investimentos para a modernização agrícola, para a produção de alimentos, uma vez que boa parte dos nossos alimentos eram importados. E aí, se a gente fala de trigo e petróleo, galera, são dois setores fundamentais na economia. O trigo é a base da nossa alimentação, não é isso? O pão de cada dia, o pão francês, massas em geral. E o petróleo, galera, é importantíssimo pela distribuição de qualquer mercadoria, inclusive dos próprios alimentos. Então, nós temos que, qualquer que seja o nosso modal de transporte, se a gente pensa no transporte marítimo, o consumo é de óleo diesel. Se a gente pensa em avião, querosene. Se a gente pensa no rodoviário, que é o que mais atende a população brasileira e mais realiza esse transporte de cargas, cerca de 70%, a gente fala do modelo rodoviário, transporte de caminhões que também consome o diesel. Em veículos menores, pode ser a gasolina. Mas a gente está falando de uma fonte de energia que vem do petróleo. Tá? E esse petróleo é comercializado com base no dólar e cerca de 70% a 80% do petróleo até essa época a gente importava. Então, isso também significava uma dificuldade econômica muito grande. Tá? A ideia, então, também de contenção de gastos públicos, isso começa a aparecer, né, que o Estado ele tem que ir se retirando da economia, e também a tentativa de combater a inflação. Além disso, também vai ser importante a reforma urbana, a reforma bancária, que o Jango falava lá atrás, isso, com relação às políticas de juros. E, por fim, eu já havia me referido a isso também, a tentativa de responder a esse redirecionamento dos investimentos externos diretos. Né? Como eu falei, aí a partir dos anos 90, galera, olha esse dado. 4/5 de todo o capital investido mundialmente passaram a ser veiculados, né, direcionados aos Estados Unidos, União Europeia e Japão. Tá? E aí o governo Sarney, galera, que é onde a gente tem aí o aprofundamento da crise, isso, a gente tem de início uma resposta que vai ser bem estabelecida, mas, por outro lado, rapidamente, ela não responde às necessidades econômicas que se faziam necessárias. Tá? E o próprio governo Sarney, como eu falei,
ele já vem de um jogo de uma tentativa de abertura para a democracia que é muito estável. Não é isso? Ele não tinha essa legitimidade, essa representatividade, porque ele era vice do Tancredo Neves, e que, por sua vez, havia sido uma eleição indireta, frustrando até mesmo todo aquele movimento popular em que já havia sido decretada a anistia, refugiados políticos puderam retornar ao Brasil e começa o apoio dessas eleições diretas. Inclusive, há uma emenda de um parlamentar, que é o Dante de Oliveira, se eu não me engano, do Mato Grosso do Sul, e ele propõe, né, a mudança da legislação brasileira à época para que se permitisse uma eleição direta. E essa tentativa é frustrada, apesar do enorme apoio popular a ela. Tá? E, por conta dessa baixa popularidade do Sarney, é muito difícil a população, sem reconhecê-lo, se convencer da importância daquelas mudanças políticas que estavam sendo estabelecidas. Tá? E aí, como resultado disso, a gente tem uma série de planos econômicos que vão ser muito mais emergenciais do que planos duradouros. Né? Como eu falei aqui, eram sempre planos de curto prazo, de curto alcance. E é por isso que a gente viu a enorme quantidade deles, né? Que eles não eram capazes de atingir o coração da crise, né? O seu âmago ou o seu cerne, o que havia de mais profundo de causa. Tá? Então, a gente tem medidas que a gente chama de paliativos. É camuflar os sintomas, mas sem ir às questões estruturais, né, da economia brasileira e seus problemas. Tá? Então, a gente tem como os principais planos durante os anos Sarney, o Plano Cruzado, que se divide em 1 e 2, Plano Bresser, Plano Verão e a política do chamado feijão com arroz, que é fazer o essencial, né, o que o momento exige que seja feito. E aí, o que a gente tem, galera? Um plano, ele pode ser entendido como uma bússola, ele serve para nos nortear, tá? Ele não deve ser algo engessado. E quando a gente aplica esse plano, a sociedade vai dando respostas, a gente não sabe. Uma coisa é o nosso planejamento e outra coisa é o que acontece ao longo da prática daquele plano, né? Igual nós professores, a gente pode planejar uma aula, mas quando ela acontece, em função de perguntas de vocês ou, né, em função daquele acontecimento, a gente tem desvios, né, nesse percurso. Né? Então, não é que os planos são importantíssimos, eles são uma referência, é o norte lá da nossa bússola, mas a gente pode ter aí pequenos desvios de percursos, né? Pequenos acidentes de percurso. Então, o que acontece é que o plano deve ser mais um ponto de partida do que um ponto de chegada. E o principal erro desses planos é tentar achar que ele daria resultado por ele próprio. Tá? E aí, além disso, a gente vai ter o uso político, né, o uso eleitoreiro por parte desse plano, com relação ao Sarney. Então, em 86, a gente vai ver que ocorrerão as primeiras eleições diretas para governadores e para o Congresso. E o PMDB, né, àquela altura, era um partido de muito importante. Né? Durante a ditadura, havia 2 grandes partidos, que eram o MDB, de oposição, e a Arena, que era o partido do regime militar. Então, o MDB ele tinha um grande apoio da oposição. E o Sarney, apesar de ser da ala militar, né, de ter sido governante e um político muito associado à história do regime militar, ele vai estar nesse partido e vai estar interessado em promover, né, o seu partido. E aí a gente começa a ter também resultado de uma estratégia militar anterior de pulverizar os partidos, de pulverizar a oposição, e a gente vai ter a criação de uma série de partidos, tá? Como o PT, por exemplo. A origem do PT se dá a partir daí. Tá? O PDT, que é o partido do Brizola, o PTB. Tá? Então, a gente tem a oposição sendo fragmentada e o Sarney, então, usando um plano econômico com fins eleitoreiros. A gente vai ver até que depois há um estelionato eleitoral. Né? O Sarney ele vai mentir e, após as eleições, a gente vai ver que ele vai reorientar esse plano. Tá? Que aí vai haver, vamos passar do plano cruzado 1 para o cruzado 2. Tá? Então, quando a gente fala de planejar, galera, a gente só pode se valer da experiência pretérita. Por isso que é importante a história. Né? A gente olha para trás para lembrar e rememorar o que deu certo e o que deu errado, mas isso não é garantia de que o futuro seja igual, pelo contrário. Tá? Mas se a gente não pode contar nem com uma experiência histórica do passado, a gente não tem bússola nenhuma. Tá? Então, por isso que esse planejar, né, essa memória é importante, e o projeto é para o futuro, olhar para o futuro, para onde a gente quer chegar. Tá? Então, a falta desse plano sólido e de projetos
que de fato pensassem mais a longo prazo, nos deixou sem rumo, como um barco à deriva no meio da crise. É isso que a gente vai ver durante o governo Sarney. Tá? E aí, como eu falei, ó, o Plano Cruzado de 86, ele se baseia principalmente aí nesses itens. Tá? Primeiro, a gente vai ter uma troca da moeda e uma brutal desvalorização. Tá? E aí a gente vai ter 1.000 cruzeiros passando a valer agora um cruzado. Tá? Além disso, a gente vai ter congelamento de preços e salários. Então, o salário mínimo ele vai ter um aumento de 15% com base nos últimos 6 meses, e os outros salários que vão para além do mínimo vão ter um reajuste de 8%. Tá? Então, o preço de todas as mercadorias vão ser tabelados. Isso com uma tentativa de conter a hiperinflação do período. Tá? E aí a gente vai ter, além disso, para o trabalhador não ter perdas, tá? Quando a inflação chegar a 20%, a gente tem um gatilho salarial, ou seja, o aumento do salário correspondente a esse 20%. O problema é que, enquanto a inflação não chega a 20%, a população vai perdendo seu poder de compra. Tá? E aí, esse plano ele foi relativamente popular, porque ele garantiu aos trabalhadores, de modo geral, um acesso muito maior ao consumo. Então, de certa medida, ele foi positivo. Porém, houve uma série de erros de cálculos. Então, o que acontece, galera? O governo Sarney, né, ao traçar essa política, os seus assessores, não levaram em consideração os custos de produção. Então, eles colocavam na cadeia final da produção do produto a tabelação do preço. Tá? Mas a gente não tabelava os preços na fase intermediária, nas matérias-primas que eram necessárias. Então, esses preços foram fixados de modo muito baixo e levando à total incapacidade de essas empresas se manterem economicamente. Então, uma crítica feita, né, a esse modelo é que ela teria sido populista, tá? Com base... O que significa esse populismo? Né? De atender, de assistir a população. De fato, a população necessita disso. Mas a questão é sustentável economicamente? O que as empresas vão começar a fazer? A desabastecer os mercados. A gente vai começar a ver um processo em que falta mercadoria nas prateleiras do mercado. Tá? E aí, como base de aceno para a população também, o Sarney vai criar os chamados fiscais do Sarney. Tá? Ele vai dizer que as donas de casa sabem muito bem o custo da alimentação e das mercadorias no supermercado, e elas vão conferir a tabela, ao fazer compra, conferir a tabela, como estava no valor dos produtos, com o que está no mercado. E se houver diferença, vai ser estimulado um estudo de denúncia contra os supermercados que venderem acima desse preço. Tá? Como consequência, galera, os principais fornecedores, principalmente de carne, vão se recusar a vender os seus produtos. E aí que a gente vai ter essa crise brutal de desabastecimento. E aí vai ser criada toda uma rede de um mercado paralelo, onde se consegue esses produtos mais um preço muito mais caro. E esse preço, além dessa diferença, a gente chama de ágio. Tá? Então, essa diferença a mais que essas mercadorias valeriam. Tá? Então, é isso que vai aferir ao governo Sarney um breve período aí de 5, 6 meses de popularidade, até a chegada das eleições. Tá? E aí, o que o governo esperava, galera? De um lado, se o salário estava dando para maior poder de compra, a lógica, né, do poder, ao fazer esse plano, seria que haveria uma racionalidade com relação a esse salário e aos empresários também. Então, por um lado, se esperava da população que ela poupasse, o que eu falei lá no início da aula, né, em que se a gente tem garantias de ter um bom acesso ao consumo, a gente pode reservar parte do nosso dinheiro para, no futuro, se precisar, lançar mão dele. Tá? Mas não é isso que acontece. As classes mais baixas vão ter também uma sedução com relação ao consumo. Tá? Então, se elas têm maior poder de consumo, elas vão consumir mais. E a gente sabe que muitas das classes mais baixas, galera, o custo de vida é alto, não é isso? Então, não há condições de fazer uma poupança tão portentosa assim. Tá? Então, por um lado, esperava-se que a população poupasse mais dinheiro, e o que se vê na prática é que essa população está gastando mais dinheiro e fazendo retirada das poupanças. Tá? Por outro lado, esperava-se que os empresários fossem investir mais no setor produtivo, mas, na verdade, estão redirecionando os seus investimentos para o setor especulativo, como a gente já falou. Tá? Então, essa lógica dos agentes econômicos, né, do empresariado, das classes, dos trabalhadores, ela não vai coincidir com o que seria a expectativa do governo. Tá? E aí, como último item,
foi pontualmente exitoso, né, esse plano cruzado, como ponto de partida. Mas ele, como eu falei, ele serve para apagar os sintomas. Isso ele é de curto prazo, ele não muda as estruturas da economia brasileira. Tá? E aí, como a gente pode pensar esse plano, que é o seguinte, ele é um bom ponto de partida, mas ele não pode ser um plano de chegada. Então, alguns autores comparam dizendo o seguinte, é como se fosse um corpo doente, a gente precisa aplicar anestesia, mas em um momento posterior a gente tem que partir para a cirurgia. O que vai acontecer é que a gente somente dá anestesia e depois não tem condições de seguir com os procedimentos necessários. Tá? E aí, galera, para a gente finalizar, algumas imagens mostrando aí esse desabastecimento dos mercados. Tá? E aí, inclusive, nesse momento, essas imagens, né, se estivessem em cores, a gente poderia até pensar no momento atual, em que a gente ficou preocupado, por exemplo, com um possível desabastecimento por conta do vírus. Não é isso? Então, pessoas que fazem compras maiores de produtos de limpeza, por exemplo. Mas nessa época, não. É nesse momento, nos anos 80, em que se inicia uma tradição da população brasileira de fazer compras de mês, grandes compras. Porque, galera, a gente não sabia quanto o produto ia estar no final do dia. Então, novamente, aquela lógica que a gente usou lá no início da aula para falar do governo, aqui também vale para a população. Tá? Vender o almoço para comprar a janta. Aqui, no caso, é até o contrário. Muitas vezes o almoço é mais barato do que a janta, porque a inflação é tão alta, tá? Que o maior temor da população era esse cara que a gente está vendo aí na imagem inferior da direita, tá? Reetiquetando o preço das mercadorias. Então, várias vezes ao dia, as pessoas saíam correndo para pegar esses produtos das prateleiras antes que os seus preços fossem remarcados. Tá? Então, a gente está falando em questão de horas, de minutos, a mudança dos preços. Então, as pessoas elas não tinham noção de qual era o poder de compra delas. O nosso salário era 1, tá? E aí, o preço do produto ele mudava tão rapidamente que a gente não sabia se o nosso salário daria para comprar tudo que era necessário. Tá? Então, por isso a gente tem essa corrida aos mercados. E, por outro lado, como essa prática de controle de preços ela foi muito abaixo, vai chegar um momento que se explode. E quando o Sarney faz o Plano Cruzado 2, após as eleições, o que vai acontecer? Ele vai retabelar os preços e a inflação acumulada vai estourar em seguida. Então, por isso que a gente tem uma crise muito mais intensa no final do governo Sarney. E aí vem uma série de outras políticas, tá? Essa não tão importante a gente ver em profundidade, mas como eu falei, há o Plano Verão, há o Plano Bresser, todas elas tentando combater esse fantasma da hiperinflação e do desabastecimento, além do baixo poder de compra da moeda brasileira. Tá? E a gente vai ver que isso só vai ser mais ou menos respondido com um plano real, tá? A criação de uma nova moeda e a equiparação do real ao dólar por algum tempo. Tá? Isso vai se dar com o governo Fernando Henrique Cardoso. Tá? Então, na próxima aula, a gente vai falar de como a gente tem a mudança, a transição dessa ótica, que era de um Estado altamente interventor, para um Estado mínimo. A gente sai de um extremo a outro. Beleza, galera? Então, próxima aula a gente entra no neoliberalismo e hoje a gente fica por aqui. Valeu, galera. Até a próxima. Bom final de semana.